Olá, meus irmãos e irmãs. Meu nome é Keyvan. Eu nasci em uma família curda muçulmana no oeste do Irã. Meus pais eram muçulmanos devotos e praticavam o Islã. Até que um dia, quando eu era adolescente, por curiosidade, olhei o armário do meu irmão mais velho, onde ele guardava seus livros e outras coisas. Encontrei um livro escondido em um jornal e eu o abri. Era o Novo Testamento, como este aqui. Ao abri-lo pela primeira vez, no livro de Tiago, capítulo 3, enquanto eu lia, senti estas palavras falando comigo e me ajudando. É como se alguém estivesse falando comigo, se comunicando comigo. Uma pessoa que eu precisava já há muito tempo na minha vida. E como adolescente eu estava lidando com muitos pecados, muitas coisas e pensamentos diferentes. Mas eu senti que essas palavras eram tão claras, tão diretas, tão úteis. Gostei demais daquilo, mas por medo eu as escondi, coloquei de volta. E depois de algumas semanas, eu descobri que meu irmão mais velho tinha se tornado cristão. E depois de alguns meses, meu pai, que era comandante do exército, descobriu sobre meu irmão. Ele ficou tão bravo com meu irmão, que era alguns anos mais velho que eu. E meu pai, por causa dessa briga e pelo medo que ele tinha do meu irmão ter se tornado cristão, pediu que ele saísse de casa. Ele foi para outra cidade e depois dessa cidade foi para outro país. Enquanto ele estava naquele país, ele enviou para mim, meu pai e minha mãe uma caixa de presentes. E naquela caixa havia algumas roupas e presentes daquele país. E de novo, havia um Novo Testamento dentro desta caixa. Junto veio um vídeo onde meu irmão compartilhava sua história de como ele conheceu Jesus. Naquele momento, quando vi o Novo Testamento de novo e ouvi a história do meu irmão, como ele encontrou Jesus, e no final do seu testemunho que ele gravou, ele disse que sua esperança e desejo na vida era que toda a sua família conhecesse Jesus. Naquele dia, eu me ajoelhei e orei e entreguei meu coração a Jesus. Claro, meu pai ficou tão bravo comigo, porque ele tinha medo. Ele estava pensando: se você se tornar um cristão em um país muçulmano, você vai perder seu futuro, seu trabalho, sua educação. Mas aquela era parte da história que Deus tinha para minha família, trazer a sua palavra e para dentro da nossa família. Depois de algumas semanas, minha mãe entregou seu coração ao Senhor. Depois disso, meu outro irmão e então outros irmãos, e a história continuou. E até o dia em que meu pai, que antes rejeitava Jesus e foi o motivo do meu irmão ter saído de casa, e ele era realmente contra isso, porque era contra a sua fé, era contra tudo o que havia aprendido em toda a sua vida. Através de uma canção de louvor em farsi, que diz que o rei deste mundo tira vidas para expandir seu reino, mas o nosso rei, quando você olha para o seu trono é a sua cruz. E ele entrega a sua vida para que nós tenhamos vida. Meu pai também entregou seu coração a Jesus. E isso foi uma transformação para toda a minha família. E na casa onde costumávamos ter muitas brigas, muitos desafios, tornou-se uma casa onde adorávamos, orávamos e tínhamos comunhão com o nosso Senhor Jesus, porque a palavra de Deus veio até a minha família. Graças às suas orações e ao seu suporte, já distribuímos mais de 3 milhões da palavra de Deus para pessoas no Irã e ao redor do mundo. Minha história não é única. Muitas pessoas têm a mesma história por causa da beleza da palavra de Jesus,
que entrou em nossas casas e em nossos corações. Toda a história deles tem começado como um novo, lindo capítulo cheio de aventuras. Obrigado, muito obrigado pela sua fidelidade.